Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui pela graça de Deus. Quero compartilhar com os irmãos que hoje é um dia especial na minha vida. O Senhor tem me dado graça para alcançar 29 anos de idade. Hoje eu estou completando. Cheguei em casa do trabalho hoje, a minha esposa fez uma surpresa agradável. Preparou lá um bolo e foi uma alegria para mim. Mas, amém, irmãos? Estamos aqui para um dia especial, pregar o Evangelho. 9 de abril de 2022, deve ser umas 4 e pouca da tarde. Pegar um pouco a palavra de Deus, falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar na minha boca. Amém, irmãos? Deus abençoe. Estou muito feliz e sempre procuro agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, não só a mim, mas aos irmãos também. Então aí, irmãos, que os irmãos estejam sempre orando pela nossa vida, para que o Senhor abra as portas, para que possamos pregar o Evangelho sem impedimento algum. Amém? Tenha paz. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo que derramou abundantemente da sua graça. O seu Espírito está para convencer o homem do seu pecado. E a Bíblia Sagrada, ela diz na carta de Romanos, no capítulo 8, eu quero ler a palavra de Deus nesta tarde. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que é me conferida neste dia. Epístola aos Romanos, no capítulo 8, está escrita assim a palavra de Deus: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é pecado, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em quem em vós habita. Aleluia! Seja o nome de Jesus toda honra e toda glória. A Bíblia Sagrada diz, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós tem nos falado nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. O Senhor Jesus, que veio a este mundo para salvar os pecadores, e palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação. O propósito de Deus, quando Jesus esteve pendurado no madeiro, e ele disse: Pai, está consumado. A obra que ele veio fazer nesta terra, está escrito na palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus e a sua benignidade em mostrar o homem que Deus o quer salvar da condenação do inferno, porque a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus Cristo veio nos libertar da lei, porque a lei nada aperfeiçoou, mas Cristo Jesus, ele veio a este mundo para colocar em liberdade os que estão presos, veio salvar, veio buscar o que se havia perdido, e éramos por natureza filhos da ira, desobedientes, éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos conhecimento de Deus, mas a Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus veio revelar aquilo que estava oculto. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia fala que no Velho Testamento os que andaram na carne pereceram. Nós estamos no tempo da graça. E a Bíblia diz na carta aos Hebreus,
no capítulo 10, quebrantando alguém, a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo, cuidados vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, se na antiga aliança alguém já morria por quebrar a lei e não tinha misericórdia, quanto mais no tempo da graça, aquele que tornar profano, ou aquele que pisar o Filho de Deus, será merecedor. A Bíblia Sagrada diz que Deus conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome de Cristo apartam-se da iniquidade. Deus sonda os corações e as entranhas, para dar a cada um segundo o fruto das vossas ações. A Bíblia diz que Deus permitiu todos andarem nos seus próprios caminhos, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus mostrou misericordioso. Ele fez conhecido os seus caminhos. Por isso que os que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo da condenação, não estão mais debaixo da maldição da lei, de sorte que o cumprimento da lei é Cristo. Cristo veio para cumprir, porque ele teve testemunho da lei e dos profetas. Mas os que estão em Cristo Jesus não andam mais segundo a carne. Quando nós não conhecíamos esta palavra, a Bíblia diz que andávamos segundo o curso do mundo, éramos desobedientes, não existia misericórdia em nós, não tínhamos amor. Mas o pleno conhecimento desta palavra, ela veio por meio de Jesus. E o apóstolo Paulo, que era o pregador desta graça, porque ele diz em Atos, no capítulo 20, que de nada faço questão e nem tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele era ministro do Evangelho da graça, e a Bíblia Sagrada, ela tem uma única referência. Ela faz menção a um único nome que foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está escrito no Evangelho, segundo escreveu João, que Deus amou este mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A promessa da vida eterna que Ele nos fez, ela é a promessa da vida eterna. Falou o apóstolo João. Mas a inclinação da carne, ela é pecado, ela é morte. Em Provérbios, está escrito no capítulo 14, que há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim são caminhos de morte. A Bíblia diz: estávamos mortos em nossos pecados, delitos e ofensas, mas Deus nos vivificou pelo Espírito do seu Filho. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz para poder salvar o homem. Mas a Bíblia diz que é poucos que vão ser salvos. A maioria não crê na profecia da palavra de Deus. A maioria tem inclinado a sua vida para o desejo da carne, buscando prazer, buscando alegria, buscando felicidade, aonde só há enganos, a ilusão, as mentiras. E muitos têm se refugiado nestas coisas. Mas está escrito na Epístola de Efésios que por tais coisas vem a ira de Deus, porque no outro tempo ereis gentios, fazia aquilo que a vossa carne gostava. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando a Bíblia ela cita estes dois personagens, Adão, ele é representado e visto segundo a palavra de Deus como aquele que transgrediu o mandamento de Deus. E por ele ter desobedecido aquele mandato de Deus, ele se deparou com a morte. Ele foi expulso do jardim, ele e a sua mulher. E quando a Bíblia fala de Moisés, é a representação da lei de Deus dada ao homem, para que o homem tivesse temor e não cometesse o pecado. Por isso que é importante, não é só para mim, mas é para todos os que invocam o nome do Senhor, apartar do pecado, porque o pecado tão de perto nos rodeia. O pecado faz jus à sua vida. O convite é diariamente. E a Bíblia diz que não há limites para cometer o pecado.
Porque não havendo o temor de Deus, o homem peca escancaradamente. O homem peca sem nenhum consenso. Ele não tem um pingo de misericórdia. Ele não tem um pingo de arrependimento. Porque o pecado endurece o coração. E ele não consegue ouvir. Porque cada vez que ele busca o prazer da carne, ele está sob a ira de Deus. Porque os que tais coisas cometem não podem agradar a Deus. E a obra da carne, ela será manifesta a todos. Mas aqueles que andam segundo o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que falam de Jesus pertencem a Ele. Nem todo aquele que faz uso desta palavra significa que ele tem o Espírito de Deus. Porque eu tenho a plena certeza e a plena esperança nesta palavra, que os que são guiados pelo Espírito Santo não vivem no adultério, não vivem bebendo, não vivem mentindo, não vivem roubando. Aqueles que são levados pelo Espírito Santo, eles não têm interesses próprios e não têm má intenção no seu coração para querer defraudar alguém. Porque o que ele prega, ele busca em Deus cada vez mais a diligência. Porque lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. A Bíblia diz em Provérbios que o mandamento é lâmpada, a lei é luz para iluminar o caminho do homem. Mas o tempo que vivemos aqui nesta terra são tempos proveitosos, mas a maioria está utilizando o seu tempo nas coisas fúteis, nas coisas passageiras, buscando alegria em drogas, em cerveja, em balada, em futebol, novela, cinema. Vão para a praia bronzear o corpo, porque está muito calor. Mas eu te afirmo que no inferno não haverá cerveja gelada. Lá no inferno não tem praia. Lá no inferno não tem cinema. Lá no inferno não tem futebol. Lá no inferno não tem prazer. A única coisa que o homem se deparará por ter desobedecido a palavra de Deus no inferno é choro. Porque aqui deu risada. Aqui na terra zombou à vontade. Aqui na terra ele assistiu muita comédia. Estava rinchando igual um cavalo. Mas depois que morre, o homem pode fazer campanha, pode pagar reza de 7º dia. O homem pode comprar
o terço, o crucifixo, ele pode queimar incenso, mas está escrito no livro de Hebreus: cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois disso o juízo. O fogo não se apaga, o bicho não morre, mas não se engane, porque não vai apenas para o inferno aqueles que beberam a vida inteira se embriagando, aqueles que cometeram mentira, adultério, fornicações, ladroices, lascívia, impurezas. A Bíblia diz: os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus é paz. Lá não tem o dinheiro para comprar. É a justiça de Deus, é a alegria no Espírito Santo, porque no céu não vai ter corrupção, lá no céu não haverá tristeza. Mas não é todos que vão para o céu, porque aqui na terra todos pensam que são filhos de Deus, porque frequentam a igreja, porque dá dízimo, porque dá oferta, porque faz campanha, porque queima vela, porque reza para morto, porque compra com dinheiro aquilo que deseja. Mas para entrar no céu, Jesus Cristo falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Renúncia. Porque se você amar este mundo, se você andar na carne, você vai cumprir a vil concupiscência, você vai desonrar a Deus em seu corpo, você vai humilhar o teu semelhante, você vai matar, você vai mentir, você vai roubar. Se andar na carne, você vai andar igual uma prostituta, igual um traficante. Se andar na carne, você vai querer parecer o seu ídolo do futebol, da novela, do cinema, da religião, da política. Mas se você andar no Espírito de Deus, você vai cumprir os frutos do Espírito: a benignidade, a longanimidade, o amor, a mansidão, a justiça, a paz, a fé. Contra estas coisas não há lei, porque Cristo Jesus nos libertou da lei, porque a lei de Deus consistia nas suas ordenanças, mas o homem não cumpriu. O apóstolo Paulo diz que aqueles que vos obrigam a circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Mas em Atos, capítulo 15 e versículo 11, nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O R.R. Soares, ele fala
que aquele que não dá dízimo é ladrão. E quem é ladrão não vai para o céu. Mas se você ler o livro de Atos, você não encontra a palavra dízimo, porque não era a prática dos apóstolos, porque o que eles praticavam era a fé no nome de Jesus, e obras grandes eles praticavam, porque o poder de Deus era com eles. A igreja de Atos, a igreja primitiva, não fazia barganha com o nome de Jesus. Ela não vendia objetos ungidos, ela não fazia campanha, ela não tinha maquininha na igreja, ela não pregava dízimo, ela não ensinava a rezar para morto, ela não fazia as coisas que a religião obriga o homem a fazer, mas ela apenas pregava, dando testemunho de grande poder da ressurreição de Cristo Jesus. Porque o Espírito de vida que em Cristo Jesus está, me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que todos pecaram, não há um que faça o bem e que nunca peque, não há um justo na terra, mas nós cremos na justificação pela fé no sangue de Jesus, que Deus deu gratuitamente da sua graça. Crê no Senhor Jesus para você alcançar a vida eterna, porque Jesus falou que o mundo se alegrará, mas esta alegria aí, eu sei como é, precisa viver à base de cachaça, precisa viver à base de sexo, à base de drogas. Esta alegria que o mundo busca, eles precisam viver à base de algum efeito. Mas a alegria de Cristo, ela é natural, ela é sadia, ela é santa. Você não precisa carregar uma estátua, você não precisa carregar um crucifixo, você não precisa frequentar uma igreja, porque Cristo Jesus, habitando dentro do homem, o viver que ele viverá na carne, é para o Filho de Deus, que redimiu ele de sua dívida, do seu pecado, da sua culpa. Ninguém escapa. Por isso que Jesus veio, para nos libertar da ira futura. Mas quem está dando crédito para a pregação do Evangelho? Porque enquanto houver os ídolos deste mundo, o povo vai ficar correndo atrás. Enquanto estiver show de rock, show gospel, show de funk, show de sertanejo, show de artistas, o povo vai sempre estar correndo atrás. Enquanto a igreja está pregando o arrependimento, o povo está buscando alegria. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a igreja, que não é a Assembleia de Deus, não é a Universal. A igreja que ele se refere é o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 3. É uma virgem pura, é uma virgem santa, que vai se encontrar com um marido, a saber, Jesus Cristo. A igreja que não se contaminou
com a idolatria deste mundo. Porque o que mais você vê na rua, se você entrar aí na quadra ou no campo de futebol e perguntar lá quem aqui é evangélico, vai ter uma multidão levantando a mão. Mas se você pregar quem aqui quer ir para o céu, todos vão levantar a mão. Mas pergunta para o camarada, então larga o pecado, deixa a mentira. Mas o povo não quer. Porque a inclinação da carne é morte. Quem vive assim, ele está andando aqui na terra, mas não consegue perceber. Porque a morte espiritual, se Jesus não chamar o homem não consegue sair dentre os mortos. Tinha um grande amigo de Jesus que estava morto, fazia 4 dias. E Jesus teve que ir de encontro a ele, naquela aldeia. O seu nome era Lázaro. As suas 2 irmãs estavam chorando, dizendo que se o mestre estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus permitiu isso acontecer para que a glória de Deus se manifestasse. 4 dias, Jesus falou para ele: Lázaro, sai daí de dentro. Foi Deus que assoprou sobre o homem o fôlego de vida. A Bíblia diz que ele tem controle sobre a vida e sobre a morte. Por isso que ninguém morre por coincidência, ninguém morre por acaso, ninguém morre de bala perdida, porque bala perdida não existe. Os que descem à sepultura é a permissão de Deus. Mas aqueles que morrem em Cristo Jesus hão de ressuscitar para receber o galardão da vida eterna. Porque enquanto estava na terra, eles creram na promessa da vida eterna. Não tem condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas enquanto o homem estiver afundado na idolatria da religião, da política, do futebol, do funk, da novela e de coisas semelhantes a essa, o homem está morto. Ele tem nome que vive, mas está morto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer realmente a vida eterna, abandona o teu pecado, viva uma vida santa para Deus. E você se tornar santo, não é você se tornar alguém melhor do que outro. É apenas você se separar deste mundo aqui, porque o mundo inteiro jaz do maligno. Sabe quem é o maligno? Não é o Batman, não é o Neymar, é o diabo. É o diabo que influencia as pessoas através dos ídolos. Prendem as pessoas numa beira de uma televisão para assistir futebol. As pessoas crescem. Aí eu quero ser o Neymar, quero ser igual o Cristiano Ronaldo, eu quero ser igual o Messi, mas não querem se parecer com Cristo, não querem andar
como os apóstolos andaram. Mas quer imitar a Anitta, quer imitar Pablo Vittar, quer imitar os ídolos que estão aí se levantando em todo o mundo. Mas os que estão andando na carne vão morrer. E a morte vai chegar a qualquer hora, a qualquer dia. Porque para morrer, o homem não está preparado. Para o homem enfrentar a morte, o dinheiro não livra ele. A fama não livra o homem da morte. O teu pai, o papa, o pastor não livra ninguém da morte. Mas Jesus falou: eu sou a vida e a ressurreição. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas o homem quer ter Jesus e quer ter Corinthians. O homem quer ter Jesus e quer ter padroeira. O homem quer Jesus e quer o futebol. Quer Jesus e quer religião. Quer política. Quer sexo. Quer cachaça. Quer maconha. Quer narguilha. O homem quer ter Jesus e quer viver aqui na terra do jeito que ele pensa que é melhor. Mas se você quer uma vida com Jesus, repune a proposta do diabo. Rejeita, porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele é homicida. Ele é ladrão. Ele é sagaz. Ele é astuto. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas sabe o que as pessoas querem? Querem comprar o PlayStation, querem comprar o videogame para colocar lá o joguinho do diabo. Querem assistir filme de terror. Querem assistir o diabo, fada madrinha, espiritismo, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Por isso que o cinema prega a doutrina do espiritismo. O cinema prega a doutrina da reencarnação. O cinema prega o purgatório. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz: haverá o juízo em que todos haverão de comparecer. E o profeta Daniel escreveu que o juiz assentou-se sobre o seu trono e foram abertos os livros. Então busque a salvação, porque ela está junto de ti, na tua boca. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e em teu coração crê para a justiça de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se queres ser salvo, ande na luz, medite na palavra, de dia e de noite, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Só sabe se divertir. Vai cheirar cocaína, vai fumar maconha, vai para o estádio de futebol, cometer todo tipo de pecado. Vai lá gritar o time do coração, vai fazer o que dá na telha. Mas depois que morre, a Aparecida do Norte não vai poder fazer nada.
o Papa Francisco não vai poder fazer nada, porque o que podia fazer, o homem rejeitou ele. Ninguém quis saber de Jesus, do Jesus da Bíblia, porque o Jesus da religião, cada um queria um. Queria um Jesus para realizar o sonho de ser jogador, de ser artista, de ser ator, de ser uma celebridade, de ser famoso, mas não era o Jesus da Bíblia. Era o Jesus genérico que o mundo conhece. É o Jesus que o mundo compra com dinheiro. Mas o Jesus da Bíblia, ele é santo. A sua voz é como a voz de muitas águas. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus pés reluzentes como um latão. Da sua boca sai uma espada de 2 fios. Na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então clame, invoque o nome dele, porque aquele que invocar o seu nome será salvo. Clame por Jesus, busque por ele, amém? Porque o dia dele está próximo. A Bíblia fala que se aproxima o grande e terrível dia de Deus. Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque nunca se viu tanta carnalidade. Por isso que tem sempre, cada ano, carnaval, rola pra louça. E sem falar no dia a dia, o cotidiano de muitas pessoas é fone de ouvido, ouvindo brega, ouvindo funk, ouvindo sertanejo, pagode, música de corno, mas não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Porque para ouvir a voz de Deus, o homem tem que nascer de novo. Para o homem ouvir a repreensão de Deus, ele tem que ser sábio, ele tem que ser servo, ele tem que ser filho, porque o rebelde não escuta, o bastardo não ouve, o desobediente não anda conforme esta palavra. Mas a Bíblia diz: qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vão ser lançados no inferno. Todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. Brasil não é um país cristão. Brasil é um país idólatra. Estátua para todo lado. Dentro do bar, dentro das casas, dentro dos carros, no pescoço, na carteira, qualquer lugar, nas praças, nas rodovias, nos centros, em qualquer lugar que você vai, tem uma estátua de um Deus, de uma senhora. Mas o Deus da Bíblia é Espírito. Homem nenhum viu. O Brasil é um país idólatra, ímpio, porque na congregação dos justos o ímpio não permanece. Ir à igreja não significa que você é cristão. Frequentar uma igreja não te torna cristão. Mas se você recebeu o batismo do Espírito Santo, deve andar guiado por ele. Porque se você deixar sua carne te guiar,
O final é morte. A tua carne vai te guiar para o bar, vai te guiar lá para o prostíbulo. A tua carne vai te guiar para o estádio, lá para a Nitronite em Santo Amaro. A tua carne vai te guiar para as coisas indecentes. Mas se você andar no Espírito de Deus, sois de Deus. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. As pessoas pensam que tem Maria e tem Jesus. Tem Maria e tem Deus. Não tem, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz, é o contrário. Quem tem um filho tem um pai. Quem tem um pai tem um filho. Mas quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Sabe como você consegue enxergar Deus? É através de Jesus. Como Moisés, que por detrás da rocha, viu as costas de Deus. E a Bíblia diz que em Israel não houve profeta semelhante a Moisés, que eu, o Senhor, o conhecera face a face. Clame por ele, buscai por ele, porque depois que morrer, acabou a oportunidade. Amém? Deus tem misericórdia de tua vida. Que o evangelho que você ouviu hoje não é o evangelho do Edir Macedo, prosperidade. O evangelho que você ouviu aqui hoje não é o do catolicismo romano, o purgatório. O evangelho que você ouviu hoje não é o evangelho das igrejas evangélicas. Este evangelho é o evangelho de Deus, que é salvação para a tua alma, se você der crédito. Porque se você não der, você vai prestar conta com Deus. Amém? Aleluias. A minha voz acabou. Cansei.